Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Que gostoso aqui a gente ter essa oportunidade de bater mais um papo sobre o Pão Nosso, né? Sobre o livro que a gente está estudando nessa época. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 86, Intentar e Agir. Mas, como de costume, né? Eu queria te convidar, antes da gente entrar no tema, para fechar seus olhos por um instante, procurando deixar do lado de fora dos nossos pensamentos os problemas do dia a dia, as nossas dificuldades, e fazer desse um momento nosso de reflexão, de aprendizado e de evolução. E assim dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. E como sempre, o Emmanuel traz para a gente um versículo, né, de reflexão. E o versículo dessa semana está na carta de Paulo aos Hebreus. E ele diz: E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Então, lembrando, né, o título do capítulo é Intentar e Agir. Agir, a palavra importante da reflexão de hoje. E o Emmanuel começa o capítulo dizendo: O homem bem intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando ideais superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. Convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício, caso não se ligue à esfera das realidades imediatas na ação reta. É necessário meditar no bem, todavia é imprescindível executá-lo. E aqui fazer uma pausa na leitura do capítulo para a gente refletir um pouquinho sobre essas palavras que o Emmanuel trouxe. E essa mensagem ela se repete, né, várias vezes quando a gente vai estudando as passagens de Jesus. E tem uma passagem que tem uma mensagem parecida, uma parábola, né, na verdade, uma parábola da figueira estéril. Imagino que a maioria conheça, mas só relembrando. Um homem, um fazendeiro, tinha uma figueira ali na propriedade dele, na vinha dele, né? Ele tinha uma fazenda de uvas. E indo procurar frutos nessa figueira, não achava. E aí ele chamou o viticultor e disse: Faz 3 anos que eu estou vindo procurar frutos aqui nessa figueira e eu não encontro. Corta ela, porque ela ficou ocupando espaço aqui de forma inútil na minha terra. Né? E aí o viticultor responde pro homem: Senhor, deixa esse ano ainda, até que eu cave em derredor e lhe deite estrume. E se no futuro der fruto, bem, mas se não, a gente a corta. Então essa parábola, todas as parábolas sempre têm várias reflexões, né, e várias formas de interpretação. E essa parábola especificamente não conta o resultado, né, o que aconteceu com a figueira. Mas na realidade Jesus está usando uma passagem cotidiana para que a gente pare para refletir, né, o que está acontecendo com essa figueira. Ela é uma figueira que ainda está estéril de bons atos, ela ainda está inútil do ponto de vista de produção de frutos, de dispersão, de conhecimento, aqui nesse caso. Né? Então, o homem, o dono da vinha, ia lá buscar um fruto e lá não encontrava. E aí, o que o viticultor fala? Poxa, vamos dar mais uma chance para ela, vamos aqui colocar o adubo em volta dessa figueira, o adubo do conhecimento, o adubo da mensagem cristã, né?
E aí, com esse adubo, essa figueira pode vir a dar resultado. E se ela não der, aí a gente a corta. E é um pouco forte, né, a palavra. E, na verdade, se a gente lê em conjunto com uma outra parábola da vida rural, que Jesus também traz a figura da figueira, que é a parábola da figueira que secou, da maldição da figueira. Não vou me alongar aqui, porque senão vai ficar muito longa a nossa conversa, mas quando a gente lê essas parábolas ou analisa elas em conjunto, a gente começa a entender que a figueira ela só tem valor se ela produzir bons frutos, senão ela deve secar e deixar esse mundo. E de certa forma isso é uma mensagem profunda para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia, o que a gente está fazendo de bom. E essa passagem ela é interessante desse capítulo do que o Emmanuel nos traz, porque a reflexão é não só o que estamos fazendo de bom para nós, mas como é que a gente está lidando com as pessoas ao nosso redor, principalmente com aqueles mais difíceis. Só lendo de novo o versículo que está embasando aqui a nossa reflexão, ele fala: "E fazei veredas direitas para os vossos pés", ou seja, um caminho correto para os nossos próprios pés. Mas ele faz uma ressalva importante: para que o que manqueja não se desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Quer dizer, a gente tem que fazer um caminho reto e correto e direito para nós mesmos, mas pensando não só na gente, a gente tem que também pensar nos nossos irmãos. E aí, só trazendo uma outra parábola para reflexão, né? A reflexão, a parábola, desculpa, da ovelha desgarrada, em que Jesus também dá um exemplo. Imagina um homem que tenha 100 ovelhas e uma delas se extravia. O que esse homem vai fazer? Ele vai deixar as 99 e vai procurar nos montes por aquela que se perdeu. E se ele achar essa ovelha que se perdeu, ele vai ficar muito feliz de trazê-la de volta para o grupo das demais, né, das outras ovelhas. E então, da mesma forma como o pastor fica feliz ao conseguir resgatar uma ovelha que se desgarrou, também quando algum homem está se desviando do caminho certo, e aí por meio das nossas atitudes, das nossas palavras, a gente puder, de uma maneira ainda que mínima, inspirar essa pessoa para que ela queira, né, voltar para o caminho certo. A decisão é individual, né? Cada um tem o livre-arbítrio para fazer aquilo que acredita ser melhor. Mas se a gente tiver um caminho correto que inspire essa pessoa a trilhá-lo também, a gente pode fazer com que ele melhore um pouquinho. E aí a gente pode saber que a nossa figueira pessoal também está dando bons frutos, não só para a gente, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Então, essa é a reflexão da nossa semana. Para quem tiver curiosidade, está lá no capítulo 86 do Pão Nosso. Então, deixo aqui uma vibração para todos de amor. Que todos tenhamos uma boa semana. Fiquem com Deus.